with me, boy. Yeah. 17:30, I'm like, hey, what's up, hello? Since your pretty ass, soon as you came in the door, I just wanna... Bom, pessoal, vamos lá para mais uma aulinha. Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao conteúdo de expressões numéricas, só que hoje nós vamos trabalhar expressões numéricas utilizando justamente o assuntinho da semana passada, que é frações. Então, nós vamos casar as expressões numéricas com as operações que a gente já trabalhou, né, utilizando frações. Então, aqui para relembrar, a gente sabe, né, que todas as vezes que eu vou responder uma expressão numérica, eu tenho que seguir uma ordem das operações, ou seja, uma ordem de efetuar essas operações. Porque se eu não seguir essa ordem, eu não consigo achar o valor real da minha expressão numérica, né? Lembrando que expressão numérica é quando eu tiver a combinação de duas ou mais operações, certo? Então, vamos lá, ó. Devemos resolver as operações que aparecem em uma expressão numérica na seguinte ordem. Então, ó, em primeiro lugar, a gente tem que ver se tem potenciação ou radiciação. Então, a gente vê se tem potenciação ou radiciação. Depois, a gente olha se tem ou multiplicação ou divisão. E, por último, a gente vê se tem soma e subtração. Então, no escala, a gente vai resolvendo assim, ó. Em primeiro lugar, a gente resolve a potenciação ou radiciação. Depois, a multiplicação e divisão. E aí, se não tiver, né, a gente passa para soma e subtração. Como eu já havia dito na aula anterior, se eu tiver dentro de uma mesma expressão duas operações, né, apenas essas duas operações que têm mesma prioridade, tem mesmo grau de prioridade, então eu resolvo a primeira que aparecer sempre da esquerda para a direita, certo? Então, todas as vezes nós temos que lembrar aqui dessa escalazinha de ordem, né? Primeiro potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão e, por último, soma e subtração. Então, ó, dentro das expressões numéricas utilizando frações, isso não muda. A gente tem que se atentar para as prioridades. Observa aqui, eu tenho uma soma e tenho uma multiplicação. Quem eu vou resolver primeiro, gente? Isso mesmo, a multiplicação, porque dentro do meu grau de prioridade, a multiplicação está acima da soma. Então, como nessa expressão eu só tenho soma e multiplicação, eu resolvo primeiramente a multiplicação. Agora, nós vamos botar, né, em prática o que a gente aprendeu sobre operações com frações. Então, eu repito, né, meu meio, a minha soma aqui, e vou efetuar essa multiplicação. Lembrando que multiplicação de fração a gente faz numerador com numerador, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 2 vezes 10 dá 20 e 3 vezes 3 dá 9. Então, sobrou aqui, ó, apenas a minha soma. Então, eu vou efetuar a minha soma normalmente. Novamente, nós vamos botar em prática a nossa técnicazinha de soma, né? O que eu faço na soma? Quando são denominadores diferentes, eu multiplico os denominadores, né? Ó, multiplico 2 vezes 9, que dá o meu denominador resultante. E aí, eu vou fazer o numerador da primeira com o denominador da segunda, ó. Multiplico 1 vezes 9, aí mais, que é a operação do meio, o numerador da segunda mais o denominador da primeira, ó. 20 vezes 2. Lembra, né, que eu disse que a gente faz uma multiplicação cruzada e bota o sinal que tá aqui, ó. Se é soma, fica soma. Se for subtração, ficaria subtração. 1 vezes 9 é 9, mais 2 vezes 20, 40, né? 9 mais 40, 49. E 2 vezes 9 é 18. Então, temos aqui, né, o resultado da nossa expressão numérica, que é 49 sobre 18. Agora, vamos aqui ver outro exemplo. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho subtração e divisão. O que eu faço, gente? Resolvo primeiro quem? A subtração ou a divisão? A divisão, porque num grau de prioridade, né, a divisão está acima da subtração.
Então, a gente repete essa subtração e faz a divisão. Lembra lá da divisão com frações. Como é que eu faço? Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, né? Então, se é 10 sobre 3, fica 3 sobre 10. Agora, aqui resultou em outra expressão algébrica, onde eu tenho subtração e multiplicação. Quem é que eu vou resolver? A multiplicação, gente. Então, ó, eu conservo minha subtração aqui, minha primeira parcela, e faço a multiplicação. Numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 10, 30. E aí eu resolvo a minha subtração, né? Que foi o que restou. Resolvo essa subtração como? Da mesma maneira, ó. 2 vezes 30, multiplico os denominadores, né? Ó, 2 vezes 30. E aí eu faço agora uma multiplicação cruzada. 1 vezes 30, né? Aí menos, porque é o sinal que eu estou trabalhando, o 6 vezes 2. 1 vezes 30 é 30. 6 vezes 2 é 18. Então, 12, perdão, vai ficar 30 menos 12, que é igual a 18. E 2 vezes 30 é igual a 60. Observa aqui, gente, que esses são os dois números pares divisíveis por 6. Então, quando eu dividir tanto o numerador quanto o denominador aqui por 6, ó, dividindo tanto em cima quanto embaixo por 6, eu tenho que 18 dividido para 6 é 3 e 60 dividido para 6 é 10. Então, eu achei aqui, ó, o resultado da minha expressão. Eu simplifiquei essa fração aqui. Lembrando, gente, que é sempre importante a gente praticar a simplificação, certo? Então, vamos lá agora para expressões com símbolos. Utilizando as frações, a expressão com símbolo, gente, vai se dar de mesma maneira, certo? Não temos uma modificação. Então, ó, na expressão numérica, usamos os parênteses, os colchetes e a chave, sempre que for necessário alterar a prioridade das operações. Então, vamos lá. Quando aparecer esses símbolos, nós iremos resolver em primeiro lugar o que está dentro do parênteses, depois o que está dentro do colchete, depois o que está dentro da chave. Gente, a gente olha primeiro tudo que está dentro do parênteses e resolve tudo que está dentro do parênteses, seguindo a ordem também das operações. Vocês vão ver aqui, ó, de acordo com esse exemplo. Olha só esse exemplo. Eu tenho parênteses, eu tenho colchete e tenho chave. Então, seguindo a ordem dos símbolos, primeiramente, né? Primeiro, se tem símbolo, se atenta primeiro para o símbolo. Eu vou resolver tudo que está dentro, né, do meu parênteses. Só que dentro do meu parênteses eu tenho multiplicação e soma. Então, seguindo a ordem das operações agora, eu vou resolver primeiramente a multiplicação para depois resolver a soma. Então, vai ficar o seguinte, ó. 2 vezes 4 é 8. 8 mais 2, 10. Então, eu repeti tudo aqui, ó. 340 dividido por 5, que multiplica 86, menos 12 vezes 10, que multiplica menos 2. Agora, eu tenho colchetes e tenho chaves, né? O que eu vou resolver primeiro? O que está dentro do colchete, gente. Tudo isso aqui, ó. Só que dentro do colchete eu tenho subtração e tenho multiplicação. Quem eu resolvo primeiro? A multiplicação. Porque a gente está seguindo aqui a ordem, né, das operações. Então, eu repito tudo e vou resolver essa multiplicação aqui, ó. Menos 12 vezes 10 é menos 120. Então, vai ficar 86 menos 120. Novamente, eu continuo com o meu colchete com a minha chave. O que eu vou resolver? O colchete. Resolvo que é a subtração que está dentro do colchete. Repete tudo, né? E resolve. 86 menos 120 é menos 34. Então, vai ficar 5 que multiplica menos 34, que multiplica menos 2. Tudo isso dividido por 340. Então, aqui só ficou, né, a chave. Então, eu vou resolver tudo isso que está dentro da chave. Como eu só tenho a multiplicação, eu resolvo na ordem que eu quiser. Então, vai ficar 340 que divide 5 vezes menos 34 vezes menos 2 é 68, porque menos com menos é mais. Então, fica 68 vezes 5, que dá 340. Então, vai ficar 340 dividido por 340, que é 1. Então, olha só, se eu não tivesse seguido essa ordem, é muito difícil essa expressão chegarem nesse resultado. Às vezes chega por coincidência, mas você erra quando você não segue as ordens que uma expressão numérica tem que ter. Então, se atentem sempre para a ordem dos símbolos e para a ordem também das operações.
Então, esse foi um resumo da nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pode me mandar lá nos grupos de WhatsApp. Até a próxima aula, pessoal!